Agora estamos na turma 1001. Vamos só esperar 2 minutinhos, tá? Só para o pessoal terminar de entrar, tá bom? Você vai fazer o 2? Vai ter que pagar a mão de obra dela, né? Vai pagar quanto para ela? Só isso. Muito pouco. Sua mãe quer R$100? Aí é muito, fala para ela. Fala, mãe, R$100 é muito. Fala assim, eu sou uma pequena empresária, Paulo. Tá bom. Então, vocês são sócias. A Gabi vai ser a sua sócia. Né? Hoje é dia 20. A Gabi vai ser a sua sócia na loja. Duas horas. 4, 5, 6, 10 horas da noite. 5 mais 5. 5 mais 5. Qual filme? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Tá todo mundo me escutando bem? Dá um ok aí, por favor, no chat. Ok. Primeiro ano. Só abrir um arquivo aqui. Ou quer dizer que você está escutando bem, né? Tá de graça já? Que... Não. Galera, vamos começar então? Ó, primeiramente, vou pedir para vocês tirar o som do microfone, tá? Para não dar microfonia aqui. Então, para todo mundo escutar direitinho, beleza?
Vamos lá. Eu passei para vocês 2 listas de exercícios, como eu falei para a turma anterior, tá? Já fiz 2 vídeos de correção, o qual vai ser disponibilizado lá na agenda, tá? Só vou ver com a Suzana direitinho quando eu posso disponibilizar isso. Tá bom? Então, essas duas listas de exercícios é a matéria de conjunto, a primeira matéria que nós vimos, capítulo 1, o qual vai ser a matéria praticamente da nossa prova, né? Em relação às avaliações, por enquanto, todas foram suspensas, e aí quando a gente voltar, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, nenhuma pergunta sobre nesse sentido agora, nesse momento. Até mesmo eu não sei responder. Então, quando a gente voltar, a gente vai ver a questão das avaliações. Então, hoje a gente vai dar sequência à matéria nova. Esse capítulo é o capítulo 2 do nosso livro. Eu já comecei falando dele, lembra? E eu tive que parar para a gente voltar para conjuntos, tá? Então, vamos lá. Então, pegue aí um lápis e um papelzinho para fazer anotações. Conforme dúvida vocês forem vendo, vocês coloquem aí no chat, tá bom? Desativem, por favor, o microfone de vocês. Então, vamos dar o início. Aqui dentro dos conjuntos numéricos, nós vamos falar sobre 2, tá? Inicialmente, que são os conjuntos dos números naturais e os conjuntos dos números inteiros, tá? Então, o que são os conjuntos numéricos? Ele tem como definição ser definida pelos conjuntos que cercam, que são os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais e os reais, tá? Ou seja, são todos os elementos dos números, são os números, ok? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos que compõem o nosso dia a dia, né? E destacar um pouquinho da importância da matemática ao nosso redor. Nós temos o telefone que serve para tudo, menos para ligar, né? Algumas vezes a gente faz alguma ligação ou outra, mas dentro do telefone dá para a gente baixar aplicativo, né? Mandar mensagem, ver hora, calcular alguma coisa, ver a temperatura, seja de onde for. Nós temos a balança aí, nós temos o termômetro, aqui o tênis, aqui o nosso relógio, e nós temos aqui um de combustível, né? Um tanque, simbolizando um tanque de combustível, tá? A matemática ela é importante no nosso dia a dia. É através dela que a gente acaba evoluindo, a sociedade acaba evoluindo. A semana mesmo, foi ontem, no programa eu vi lá quem viu o Auto Esporte, mostrou um novo tipo de carro, né? A forma da roda. Então, tudo aquilo ali tem muita matemática por dentro, né? Os aplicativos que é utilizado, os algoritmos que é definido. Então, tem muita matemática ali. Então, a matemática, ela está no nosso dia a dia e ela ajuda aí a nossa sociedade evoluir. Então, o primeiro item que a gente vai ver são os conjuntos dos números naturais. Aí eu chamo a atenção para esse número aqui, ó. Número não, essa letrinha aqui. É a representação dos. No lugar de escrever os conjuntos dos números naturais, é só colocar essa. Quando tiver essa letrinha, você já sabe que é dos conjuntos dos números naturais, tá? Começa do 0 e vai ao além, né? Então, sempre sucessivamente. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Nas representações de conjunto, é bom citar, eu tenho a letra maiúscula, igual, chaves, e dentro das chaves eu tenho a numeração correspondente. E aí a gente viu nas nossas primeiras aulas que eu posso representar dessa forma aqui, posso representar através de uma condição matemática, né? Tem várias formas de escrever essa informação, essa mesma informação, tá? E quando a gente fala de números naturais, a gente fala de sequência dos números. E aí, dentro das sequências de números, dá para a gente definir o que é antecessor, o que é sucessor. Por exemplo, aqui no número 49, o antecessor, ou seja, o que vem antes, sempre vai ser um número, esse n aqui vai ser um número, ou seja, 49, menos 1, que dá 48. O sucessor vai ser o n, nesse caso 49, mais 1, mais uma unidade, que dá 50, tá?
É bom lembrar que o antecessor de zero não existe. Professora, Oi? só tá aparecendo a imagem da senhora, não tá aparecendo o quadro, não. Não está aparecendo o quadro? Peraí. Não. Não, não. Ah, obrigada por ter sinalizado. E agora? Tá começando aqui. Agora foi. Aparecendo, gente? Vê aí para mim, por favor. Tá. Iniciou. Senhor? Então, vamos lá. Aqui foi o que eu falei para vocês, né? Os aparelhos eletrônicos que compõem o nosso dia a dia. Tá? Aqui eu mencionei em relação aos conjuntos naturais. A letrinha aqui é representando esse tipo de conjunto com a letra M. Desse jeito aqui, tá? Letra M maiúsculo. Comentei com vocês também que o conjunto dos naturais começa pelo número 0. Tá? E a gente estava comentando sobre essa partezinha aqui. Quando a gente fala dos números naturais, acaba falando sobre sequência. Os números naturais são os primeiros números que vocês conhecem, né? Desde lá do primeiro ano, né? Do ensino fundamental, que é comentado sobre os números naturais, que ele serve para número de contagem. Aquela história lá que os professores de matemática sempre falam do pastor que leva o seu rebanho não sei para onde, né? Então, ali já começava o processo de contagem. Então, os números naturais está vinculado a esse tipo de coisa. E através dos números naturais, também é falado sobre o antecessor, o sucessor, os agrupamentos, né? Foi da onde tudo se originou. Então, estava comentando o seguinte, aqui no nosso exemplo número 49, nós temos o antecessor. O antecessor vai ser o número, aqui é representado pela letra N, menos 1, ou seja, 49 menos 1, que dá 48. A gente faz isso automaticamente, tá? E o sucessor vai ser o número, no caso 49, mais 1, que dá 50. Eu falei para vocês que o antecessor de zero não existe dentro dos naturais. Por quê? Ele começa no zero. Então, o antecessor de zero não vai ter dentro dos conjuntos naturais. Em outros conjuntos vai haver. Aqui não, tá? É a única exceção. Beleza? Então, vamos lá. E aqui nós temos a representação da reta numérica. A reta numérica, ela, de um ponto para o outro, eu tenho uma única unidade. Então, do 0 para o 1, uma unidade, de 1 para o 2, mais uma unidade, e assim sucessivamente. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tá tranquilo? Apesar que o assunto não é muita novidade, né? Vocês já tiveram acesso. Coloque aí se tem alguma dúvida, por favor. Estão me escutando bem? Tá vendo direitinho? Tá de boa, Elizabeth? Tranquilo, Rafael? Beleza. Ainda o quê, João? Não entendi. Tá, entendi. Então, vamos prosseguir? Então, esses aqui são os conjuntos dos números naturais, tá? Os primeiros números que nós tivemos acesso desde criancinha, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros. Os números inteiros é representado pela essa letra Z aqui, tá? E com base em cada número natural diferente de zero, utilizamos o símbolo mais e menos, obtendo assim os números positivos e negativos. E aqui sim, para todo número tem antecessor e o sucessor, não para no zero.
A gente viu que nos números naturais começava no zero. Aqui nos números inteiros, não. Então, tanto para o lado direito e esquerdo, né, no lado positivo ou negativo, vai ser infinitos números, tá bom? E o zero vai ser o centro. Ele vai ser o ponto central entre esses intervalos de números, tá? Aqui eu tenho a representação da reta numérica, também o espaçamento de uma unidade, ó, de 0 para -1, de -1 para -2, aqui, ó, de 0 para +1, do 1 para +2, sempre uma unidade. E com isso a gente pode fazer algumas comparações, por exemplo, -4. Eu estou afirmando que o -4 é menor que -1. Ó, -4 e o -1. Os números negativos que estão próximos ao número 0, eles são maiores. Então, por exemplo, o número 1, ele é maior que o -4, tá? É diferente que aqui, ó, nos números positivos. Nos números positivos, o número 1, ele é menor que 4. Quanto mais afastado de 0, maior ele fica o número. E aqui nos números negativos, quanto mais perto o número negativo for do 0, maior ele é, tá? Então, olha só. Vamos voltar para essa afirmativa aqui. -4, ele está afirmando que é menor que -1. Sim, ele é menor, porque o -1 ele não está maior do que não está próximo ao 4, o 0. Se ele está próximo ao 0, ele é maior, tá? Então, o -4 é menor que o 0. O 3, ele é maior que o -3. O 3 está aqui. Os números positivos, todos os números positivos vão ser maiores que os números negativos, tá? Então, essa condição também é verdade. E o -2, ele está dizendo que é menor que 0. -2 está aqui, 0 está aqui. E, de fato, né? A gente, como eu falei anteriormente, quanto mais perto do 0, maior o número fica. Então, ele está comparando o -2 com o 0. O -2 ele vai ser menor que o 0, ok? Todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor, como a gente comentou, né, anteriormente. Eu disse lá nos números, nos conjuntos naturais, e aqui, quando eu cheguei nos inteiros, isso foi uma das primeiras coisas que eu falei. Então, todo número tem um antecessor e sucessor aqui. Tranquilo? Então, aqui, ó, o sucessor de 5 vai ser quem? Nesse caso aqui, vai ser o 4. Então, o antecessor é o que vem antes, né? É o menor número. Que vai ser quem? O -6, tá? Só tomar cuidado aqui na parte negativa, que é um pouquinho diferente dos números naturais, tá? Tá tranquilo até aqui? Coloque um OK aí. Quem tiver dúvida, sinalizem, por favor. Ó, alguém colocou aqui, ó, -1 é maior que -2? Sim, porque o -1 ele está próximo do 0, tá? As dúvidas vão colocando aí no chat, pra gente conversando. Tranquilo? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos lá, algumas observações aí. Um asterisco colocado junto ao símbolo que representa um conjunto numérico significa que o 0 foi excluído de tal conjunto. Então, isso aí serve para essa notificação serve para qualquer conjunto que a gente for ver. Como a gente está vendo o conjunto natural e o conjunto dos números inteiros, se eu tiver esse símbolo aqui, que é o asterisco, eu estou dizendo que são todos os números menos o 0. Tá vendo aqui, ó, nos conjuntos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tem um N com asterisco lá em cima, eu estou dizendo que é quem? Quem são esses números? O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
A mesma coisa aqui no Z, ó. Os conjuntos inteiros, eu tenho todos os números. Quando eu tenho um asterisco aqui, eu excluí aquele zero, tá bom? Então, eu tenho uma notificação. Aí, daí, eu posso escrever várias coisas, tá? Então, a notificação dos números inteiros não negativos, como represento? Represento um Z com um sinalzinho de mais lá embaixo, ó. Se eu tivesse um Z com sinalzinho de mais e um asterisco, seriam todos os números positivos, exceto o zero, tá? Nesse caso aqui, não tem um asterisco, então eu estou incluindo o zero. Notação dos números inteiros não positivos. Então, ele quer saber quem? Os números negativos. Como ele não colocou o asterisco aqui em cima, então ele está incluindo o zero. Então, tá aqui todo mundo. Se eu botasse o asterisco, o zero não seria contabilizado. Todo número os números inteiros opostos. Então, para cada número, eu tenho um número oposto. Desculpa, ou simétrico, tá? O zero não tem. O zero é número neutro, tá? O zero é neutro. Então, se eu tenho menos 1, aí o exemplo, né? Eu tenho 1. Ou posso escrever 1 sem o sinal ou 1 com mais, né? Mais 1. O oposto dele é o menos 1. O menos 3, o oposto dele vai ser o 3 ou mais 3. Geralmente, a gente escreve os números positivos sem o sinalzinho. Módulo de um número inteiro. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro, n, é notificado por um n entre barras. Quando eu tenho essa notificação, eu estou dizendo que aquele número, ele quer saber o módulo de n. Vocês não estão prestando atenção, vocês estão brincando aí, hein? Vamos prestar atenção na aula. É igual a distância. A medida de reta numérica é entre o ponto correspondente a esse número até o ponto onde está situado o zero. Então, eu tenho aqui a minha reta numérica, eu tenho aqui meu ponto zero. Então, por exemplo, se eu quero saber o módulo de 2, é como se eu andasse 1, 2, uma distância de 2 unidades, tá? O módulo de 2 seria 1, 2, ou seja, a distância de 2 unidades. Tá bom? Então, tá aqui, ó, a distância do ponto A, representado por menos 2, a origem são 2 unidades, como eu disse anteriormente. E do ponto B, que é o mais 2, a origem também é de 2 unidades. E aí, a representação seria assim. O exercício vai vir assim, ó, módulo de menos 2. Aí vocês vão dar a resposta. 2. Módulo de mais 2 é igual a 2. Alguma dúvida, gente? Coloque aí no chat se tem alguma dúvida, tá? Para a gente ir conversando. Não, sem dúvida. Qual parte, Elizabeth? Coloca aí para mim, por favor. Você quer que repita? Da reta? Tá. Olha só. Vou só voltar aqui. A reta tá aqui, né? Daqui a pouco eu te respondo essa pergunta, tá, Breno? Deixa eu só responder aqui da Elizabeth. Eu já vi. Então, olha só. Eu tenho aqui o A, esse ponto A aqui se chama menos 2, né? E aí, ele quer saber qual é o módulo de menos 2. O módulo sempre vai ser comparado ao zero, tá? Então, se você está aqui, você vai andar quantas unidades até o zero? Eu vou andar 1, 2. É o que a representação fez, ó. 1, 2. 2 unidades. Do ponto B ao zero.
ao ponto de origem, né? Então, eu tenho aqui é mais 2, então seriam 1 passo, 2 passos, ou seja, 2 unidades, tá? E aí, na prática, vai vir assim, ó, módulo de menos 2. Ah, vocês têm que saber. 2. Módulo de mais 2, 2. Ou seja, resumindo, o resultado do módulo é um número sem o sinal, tá? Foi, Elizabeth? Tranquilo, então? Vamos lá para o Brendo. Brendo perguntou se a uma unidade foi colocada após o conjunto A, porque foi adicionado mais 2 unidades. Na de B. E de A também precisaria? Olha, são 2 exemplos aqui, tá, Breno? O de A e o de B. São coisas distintas, tá? E aí, como o módulo é vinculado ao ponto zero, então a comparação vai ser do número até o zero. Aqui são 2 exemplos, tá? O ponto A e o ponto B, ok? Entendeu? Breno? Notifica aí se entendeu ou não. Ah, tá. Beleza. Gente, mais alguma dúvida aí? Não entendi, Hugo. Jamais o quê? Ah, tá. Beleza. Vamos para os exercícios? Ó, exercício do livro de vocês, tá? Vamos fazer aí, ó, do número, página 29, exercício número 1 ao número 5, tá? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem. São 9h37, 9h47, a gente corrija, tá? Vamos lá, para agora. Vocês podem abrir aí o microfone de vocês, se tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando. Acabei de passar, Yasmin. Tá escrito aí, ó. Vamos dar uma revisada aí, ver se tá tudo certinho. Vamos refazer, então. Porque agora tá valendo essa matéria, tá, Yasmin?
São 9h40, hein? 9h47 a gente corrige, tá bom? Vamos lá, 7 minutinhos. Quem tiver alguma dúvida, coloca aí, hein, gente? Quem quiser perguntar alguma coisa no microfone, pode perguntar, tá? Só ativar o microfone de vocês. Não entendeu a número 1, Maria Eduarda? Vamos lá. Na questão número 1, ele pede para considerar os conjuntos A, né? X pertence aos naturais, tal que X é par e X é menor que 9. É o conjunto A. Então, a gente vai pensar, quem é o valor de X? O valor de X é os valores menores que 9, par. E é os números naturais. Os números naturais não começam pelo 0, né? Então, é 2, 4, 6, 8, ok? Não entra o 9. O 9 é ímpar também, né? Então, esse é o conjunto A.
O conjunto B, ele é formado pelo número natural, ele pertence aos naturais, ele é ímpar e é no intervalo que x é menor que 9. Aí você vai ver quem são esses números ímpares. E depois ele vai perguntar, utilize os símbolos pertence e não pertence. Aí você vai ver, por exemplo, o número 4. O número 4 pertence ao conjunto A? Ó, o 4 é par, né? E ele é menor que 9. Então, ele pertence. Então, vai colocar só aquela letrinha lá, aquele símbolo de pertence, tá? Foi, Maria? Entendeu? De nada. Que bom. Falta um minutinho, tá, gente? Pra gente poder corrigir. Número 3. Sendo n 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai que é o infinito, escreva os seguintes conjuntos listados pelos seus números, seus elementos. Na letra A, A é igual a x igual a 2k, tá? Esse k aqui é um número qualquer. Da onde que eu vou tirar esse número? Ele fala que k pertence aos naturais. Lá no iniciado, ele fala que o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, não é isso? Então, você vai tirar esse k, você vai tirar dessa numeração lá em cima. E aí você, por exemplo, o número 0, que é o primeiro número, então vai ficar x é igual a 2 vezes k, ou seja, x é igual a 2 vezes 0. Quanto dá? Dá 0. Então, é o primeiro elemento desse conjunto. Aí você vai fazer um novo teste. Quem é o próximo número lá naquela lista lá em cima? Não é o número 1? Então, vai ser x igual a 2 vezes k, ou seja, x igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. É meu segundo elemento do conjunto. Então, 0, 2, e aí você vai testando, tá? Entendeu agora, Hugo? Lohane, Jean, essa questão? Tranquilo, então. Ah, melhorou? Que bom. Vamos começar as correções? E aí, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui os exercícios, a descrição, né? Vamos ver um a um. Na questão 1, considere os conjuntos A e o conjunto B e utilize o símbolo pertence e não pertence. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quem são os elementos do conjunto A e quem são os elementos do conjunto B, tá? Eu tenho que visualizar isso, ó. E agora sim, a gente pode fazer as comparações. Ele está falando que na letra A, o 4 pertence ao A. O 4 está aqui? Sim, tá. Então, pertence, beleza? 5 pertence a A? Não. Letra C. Letra D. Letra E. E letra F. Tá aí a resposta. Vamos para a segunda questão? Tranquila essa, né?
Escreva os seguintes conjuntos listados nos seus elementos. Então, aqui na letra A, ele fala que o x pertence aos naturais, aonde o x ele é menor que 8. Que bom, Lohane, que acertou. Ó, quem são os elementos do conjunto A? De 0 até 7. O 8 não entra, porque ele fala que é menor que 8, tá? Letra B. Quem é o valor de y? Ele está entre 2, ele é maior que 2 e menor ou igual a 5. Então, tá aqui. Olha que interessante, olha, x pertence aos inteiros. Olha o asterisco aqui em cima. Então, ele fala que z não, aqui deveria ser x, né? Que x... Ah, tá. Tá certo. No livro tá certinho. Eu coloquei errado aqui, ó. Aqui deveria ser z. Então, o z ele é maior que menos 3 e menor que 4. Então, tá aqui o intervalo menos o 0. Tá bom? E aqui na letra D, eu tenho essa informação. Tá? Acertaram? Tranquilinha essa também, né? Beleza, Kaique, vamos lá. Questão 3. Aqui ele fala que o conjunto N, né? Escreva os seguintes conjuntos listados dos elementos. Então, é aquela continha que eu falei lá para o Hugo, para a Lohane. Então, ó, vamos testar. Então, quando for 0, de onde que eu tirei esse 0? Ó, daqui de cima, tá? Então, todo multiplicado por 0 é 0. Aí, multipliquei pelo número 1, que dá 2. Multipliquei pelo número 2, que dá 4. Multipliquei por 3, que dá 6. Aí, multipliquei por 4, que dá 8. Poderia multiplicar por 5? Sim, poderia, sem problema nenhum. Tá vendo que tem um reticências aqui? São todos os números. Então, eu posso pegar esse montante aqui, ó, de valores, 0, 2, 4, 6, 8, e colocar aqui e depois botar o reticência, até que são os 3 pontos. A letra B é o mesmo processo. Sabendo que K é esses números aqui, é só substituir. Ó, 0 elevado a 0 é 0, que dá 1, dá 4, dá 9, dá 12, tá? Logo, no meu conjunto é esse aqui. Essa aqui é a resposta final, tá? Aqui é o desenvolvimento. Na letra C. Aí, ó, tem uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho a expressão, ele fala que x pertence aos naturais, então a minha resposta negativa não vai servir. Por isso que é o 6, tá? E aí coloquei na fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Substituí os valores, fiz as continhas e achei duas raízes. Só que uma das raízes aqui me deu resultado negativo. Como ele fala que x pertence aos naturais, então eu desconsiderei o menos 7. A resposta aqui é o 6. Ah, mas faz parte, Hugo. Fica assim, não. Mas vocês entenderam? Vamos para o quarto. Escreva cada um dos conjuntos a seguir, definindo-os como uma propriedade de seus elementos. E aí, ó, nós temos, vamos escrever em propriedade, lembra? Aí eu tenho a letrinha maior, letra maiúscula, nesse caso aqui representei pelo M, tá? Igual, chaves, porque isso faz parte do processo. X pertence a quem? Aí, observando aqui, não tem negativo, então vai ser os naturais. E como a gente hoje estudou os números naturais inteiros, então vai variar entre N e Z, tá? E aí eu disse que o x é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 8. Quem são esses números?
É essa sequência aqui. Esse exercício é o processo inverso, tá? Olha a letra B como ficou. São os números maiores que 3. Então, tende ao infinito, né? E o C? Ó, aqui eu vou trabalhar com os números negativos, então eu posso usar o Z. Se você botar o N aqui, vai estar errado, tá? É o Z. E aqui no V ficou assim. Acertaram essa? Vamos para a questão 5? Na questão 5 eu tenho o conjunto A, o B e o C. Ele pede para determinar, ó, tranquilinho. A união com B, com união com C. Depois, a interseção de A e B. E depois a interseção com D. Professora, mesmo sendo natural, pode ser o Z? Como assim? Elizabeth, vai depender da questão. Essa questão, deixa eu só voltar aqui, que deve ser da questão anterior que você está falando, né? Seria essa sequência aqui, ó. Observe que se for essa letra B aqui, ele começa no 4, tá? E ele vai ao infinito. E essa parte aqui é a parte positiva. Se você botar Z, você pode até botar Z aqui, não tem problema nenhum, porque ele está falando que x é maior que 3, pode ser, não tem problema, tá? Tudo vai depender do contexto. Nesse caso aqui, você pode colocar o Z, tá? Beleza, vamos prosseguir então. Então, eu tenho a união, eu vou unir todo mundo. E os números que estiver iguais, eu vou representar uma única vez. Lembra disso, né? E a interseção é aquele cara que se repete. E é o cara que se repete que vai ser o meu resultado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é traduzir essa parte aqui de cima. Então, quem é o conjunto A? O conjunto A vai variar de 0 a 5, ok? O conjunto B está aqui e o conjunto C está ali. Agora fica fácil de trabalhar. Então, vou unir todo mundo na letra A. Eu uni primeiro essa parte aqui, ó. Mas quem quiser fazer tudo de uma vez só, não tem problema, tá certo, tá? E aqui eu uni todo mundo. Na letra B, ó, a interseção entre A e B. Novamente, quem quiser fazer direto, não tem problema nenhum, tá? E aqui está a nossa resposta. Tranquilo? Eu sei que a gente já começou a ver esse assunto, mas alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? O que acharam da aula? Vamos construir juntos. Vamos lá, coloquem aí. Dê um feedback. Uma pergunta, Fala. tirando em relação à matéria. Por acaso, aqueles macetes que a senhora tinha passado na questão 3 vão ser considerados na prova também? Desse assunto aqui? É, e na questão 3 também, aqueles macetes que a senhora havia passado. Ah, não. A nossa matéria da prova inicialmente. Quem está falando? Desculpa. Breno, Breno, na questão, inicialmente a nossa prova seria só o capítulo 1, tá? uhum, Esse assunto que nós estamos falando, estamos iniciando oficialmente o capítulo 2, tá? tá, Mas tá, aí, quando a gente voltar, a gente vai ver como vai ser feito. O que vai ser cobrado na avaliação. Por enquanto, eu não sei te responder essa pergunta, tá? entendi. Tá. Lohane é implicante, porque ele queria falar, ué. Vamos lá, gente. A hora de perguntar é agora.
Quais são suas dúvidas, Hugo? Fala aí. O que você não entendeu? Três c. Deixa eu voltar para cá. Por que ele entra? Olha só. Se você viu aqui, é x ao quadrado mais x menos 42 igual a zero. Isso é um polinômio do segundo grau. E toda equação de segundo grau é resolvida por Bhaskara. Tá? Tem um outro processo que é soma em produto, você pode fazer também. Mas, geralmente, tradicionalmente dizendo, o pessoal resolve por Bhaskara. E qual é a fórmula de Bhaskara? Eu tenho duas formas de escrever, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e aí eu acho o resultado de delta, e depois você coloca lá em x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, aí você vai pegar aquele valor lá de delta, colocando lá, dividido por 2a, tá? Ou então pode botar na fórmula direto, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Isso vocês fizeram bastante no nono ano, tá? Toda equação do segundo grau resolve por esse caminho, tá bom? Foi, Hugo? Maria Eduarda, isso aí é questão administrativa, aí é o colégio, né? Não depende de mim, tá? Mas fica aí sua sugestão. Na 5 significa A, B, C, pertence a C. Ou que foi o único a ele. Deixa eu botar aqui na 5. Tranquilo, Hugo. Valeu. Vamos lá, Elizabeth. Na 5 você colocar significa que A e B pertence a C. Ah, isso aqui é uma condição só. Ó. Na questão A, ele quer saber a união entre os três conjuntos, tá? Unido, isso aí. Então, você pode fazer direto. Só o que eu fiz inicialmente. Eu separei aqui, desculpa, quem é o conjunto A, quem é o conjunto B e quem é o conjunto C. Eu separei, eu traduzi essa parte de cima aqui, ó. A, o B e o C, para me facilitar. Porque eu visualizando essas informações, eu já posso fazer a união com todo mundo, tá bom? Aí, o que eu falei para vocês? Vocês podem fazer devagar, foi o que eu fiz aqui na demonstração, ou pode fazer direto. Tanto faz. Os dois caminhos vai dar o mesmo resultado. Tá bom, Elizabeth? Show. O que mais, gente? Bonitinho. Vamos então para os exercícios para vocês fazerem depois. Ó, passar aqui a página. Vai ficar aqui para vocês fazerem, tá? Depois com calma aí, cada um no seu mundinho individual, vamos fazer com calma esses exercícios. E aí depois eu vou disponibilizar esse gabarito lá na Agenda Edu, tá? Que vai ser a nossa ponte de comunicação, tá bom? Então anotem aí, por favor, os exercícios. Quem quiser liberar o microfone pode liberar, a gente pode falar. A gente está no finalzinho da aula já, tá? Se quiser começar a fazer agora, Jean, sem problema nenhum, tá? Só que essa correção eu vou mandar por arquivo, tá bom? Em PDF, provavelmente.
Mas esse tipo de correção não há no livro também, não? Você tem no livro? Eu não sei se o É. livro de vocês, no final, tem um gabarito, tá? Quer que eu verifique agora para a senhora? Ah, por favor, Breno. Só um minuto. Tá. Tem gabarito sim, professora. Tem? Tem. Olhei aqui. Ah, entendi. Mas assim, de qualquer forma, eu vou mandar, tá? Por questões Uhum. de procedimentos, de processo, né? Então, já que tem o gabarito, dá para vocês darem uma olhada. Fazem, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, depois a gente vai conversando, tá? Certo. Mas aí, de qualquer forma, vou disponibilizar o arquivo, que praticamente vai ser a mesma informação que está no livro. Professora, Oi, fala, Isabela. a senhora tem um planejamento de aula? Você vai dar mais aula pra gente ou não? Vai ser só essa? Olha, para esta semana, eu acredito que é essa matéria, tá? Porque essa semana está começando as aulas online, né? Então, assim, a gente não tem muita informação ainda que vai vir para o futuro. Tendo rumores de que a partir do dia 12, se foi a notícia lá do governo, né? Municipal, Crivella, falou que 12 quer voltar com as aulas. Vamos ver Tá, o que vai acontecer, tá? Mas até lá, a gente vai se falando online mesmo. tá. Para essa pandemia aí acabar o mais rápido, né? Uhum. Gente, pelo amor de Deus, vamos desligar aí o Elizabeth. Eu desliguei. Desligar esse som aí, minha Elizabeth, filha. teu cachorro tá morrendo, Elizabeth? Qual foi? Tem Ele tá sendo um estrupado? Qual foi? periquito aí. Ai, Tô estuprando o pobre coitado do cachorro. Gente, é o periquito da minha avó. Cadê? Segurado. Tô estrupando o periquito. Meu A Deus. boca aí, mano. Eu achei que já tava silenciado. Olha a zoofilia, pô. Vai ser. Quem vem, pô? E aí, gente, o que vocês acharam da aula? Tranquilo? Eu achei fácil. É um E assunto bem mais tranquilo. tranquilo. Foi boa, foi boa, foi boa. A aula foi bem tranquila, né? O assunto é tranquilo. Até mesmo porque vocês já viram esse tipo de assuntos lá atrás. Essa primeira parte aí desse primeiro bimestre vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai falar de conjuntos, quer dizer, ainda vai vir conjuntos racionais, irracionais, conjuntos reais, aí depois a gente vai partir para a função, do primeiro grau, do segundo grau, e entre outras funções. Tá liberado sim, Lohane, quiser ir embora. Vou ficar aqui em casa do nosso tempo, tá? O conteúdo foi dado, a gente já passou exercício, já corrigiu, e tem aí um exercício de fixação para vocês fazerem. Se vocês quiserem começar a fazer agora, se tiver alguma dúvida, vou estar aqui para tirar dúvida, tá? Até o finalzinho da hora. Vai lá, Davi. Meu Deus, que pessoal que fica falando de sacanagem isso daí, caramba. Cala a boca, Breno. Tchau, Thaís.
Gente, vou desfazer então a conexão, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Você também, Breno. Vai com Deus. Tchau, galera. Um beijo então, tá? Lava a mão, tia. Tá bom. Vocês também.